Está no ar mais um episódio do Pode Isso, Doutor, o podcast do Viver Bem, a plataforma de conteúdos da Unimed BH. Eu sou o Dr. Ricardo Braga e vamos falar sobre um tema essencial, principalmente nessa época do ano. Chegaram as férias escolares e as crianças estão em casa. Sim, a rotina da casa muda muito nesse momento. Enquanto os pequenos querem atenção, brincar e aproveitar os dias, você precisa realizar suas atividades habituais, mas agora de olho no que eles estão fazendo. Então muita gente se pergunta quais os principais cuidados para evitar acidentes e ao mesmo tempo tornar esses dias divertidos sem prejudicar o desenvolvimento da criança nem as nossas tarefas do dia a dia. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Sobe o som que voltamos já. Vem com a gente. As férias escolares trazem alguns sentimentos para o dia a dia. A alegria das crianças pelo tão esperado momento de se divertir sem as obrigações escolares e a preocupação dos pais em como lidar com esses dias sem atrapalhar a nossa rotina habitual. E aí, como manter a segurança da galerinha e ao mesmo tempo curtir junto cada momento? Quais os acidentes mais comuns e como evitá-los? Como manter as crianças ocupadas, felizes e ativas? Para esclarecer tudo sobre esse tema e demais tópicos desse episódio, tenho aqui comigo dois convidados. Primeiro, o Dr. Cristiano Maciel Albuquerque. O Dr. Cristiano é endocrinologista pediátrico e coordenador da endocrinologia do Hospital Infantil São Camilo Unimed. Ele também é preceptor da residência de endocrinologia pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II e vice-presidente do Comitê de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Mineira de Pediatria. Bem-vindo, Dr. Cristiano. Obrigado pelo convite. Vamos aí conversar, sobre a saúde das crianças. Com a gente também a psicóloga clínica Caroline Bittar. A Caroline é especialista em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e também fundadora do canal Filhos Inteligentes, que produz conteúdo diariamente para mães, pais e educadores de todo o mundo. Caroline, seja muito bem-vinda. Olá! Fico muito feliz pelo convite. Eu espero, de alguma maneira, contribuir aqui e a gente falar sobre esse período de férias, que muitas vezes os pais ficam perdidos, não sabem o que fazer. E a gente vai ter um bate-papo bem legal, que eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês aqui que estão escutando. Boa, Caroline. Bom, aproveitando que eu estou muito bem acompanhado e feliz com a presença de vocês, vamos começar? Eu já falei aqui na apresentação que as férias escolares são um momento que altera a rotina do lar e traz preocupações e felicidade para os adultos. Quais são as alterações, quais são os maiores desafios dessa etapa? Você pode começar falando para a gente, Cristiano? Então, esse período de férias, é um período muito idealizado até pelas famílias e cria uma grande expectativa, nas crianças, adolescentes, e isso vem até muito dessa rotina tão pesada que a gente tem hoje em dia no período letivo, no período habitual, nosso dia a dia. São muitos afazeres profissionais aí por parte dos pais, cada vez mais famílias, e essa é a tendência mundial em que a mãe também trabalha fora. Se não trabalha fora, tem suas atividades em casa também, muito de home office ou até das redes sociais que trazem aí outras possibilidades de interações. Então, o nosso dia a dia é muito corrido, muito ocupado, Eu tenho contato em consultório com famílias que veem as crianças dormindo pela manhã, os pais veem as crianças dormindo, e depois só à noite, quando busca, a criança já está cansado, com pouca interação. Então, a criança, muitas vezes, além da questão da escola, do brincar, de fazer as outras atividades, é o período em que ele idealiza estar mais com os pais, Para isso, é necessário que os pais se programem para que possam realmente oferecer isso para a criança. Trabalhar essa expectativa também acho importante, para não criar também uma falsa ilusão. Essa expectativa pode ser direcionada positivamente, sem uma promessa, em que a criança, que gere até ansiedade, que a criança vá se frustrar depois com o que realmente acontece. Expectativa, acho que é uma das palavras-chave nisso aí, Cristiano? E acho que é um gancho bom para a Caroline entrar, Caroline? Como é que a gente pode trabalhar essa expectativa? Você que também é mãe e compartilhou com a gente nos bastidores que está fazendo um esforço enorme para estar aqui, mostrando que esse desafio só se intensifica nas férias, Mas ele está presente no cotidiano. Com certeza, Ricardo. Até porque a escola também é uma rede de apoio. Então, os pais, eles têm a possibilidade de ter as suas responsabilidades, seus afazeres, seu trabalho. E a escola, ela dá esse suporte no dia a dia, de alguma maneira. Então, a gente considera também como uma rede de apoio, não só com as pessoas, os membros dessa família. Então, o que a gente percebe aí, durante esse período de férias?
muitos pais, inclusive a gente tem até algumas alternativas que as escolas elas propõem, como colônia de férias, né? Algumas outras possibilidades para dar um alívio para alguns pais que não têm a possibilidade de tirar férias junto com a criança, dar esse apoio quando não se tem a possibilidade de ficar em casa. E aí a gente tem que pensar muito essa questão, de fato, de alinhar as expectativas, porque nem sempre esses pais vão ter a disponibilidade 100% dentro dessas férias dos filhos. Então, todo período de férias, quem já foi criança lembra, né? A gente ficava super, eu amava, eu ficava na expectativa de chegar às minhas férias, porque eu sabia que eu ia brincar muito, que eu podia ter uma certa, digamos, uma maior liberdade dentro das minhas obrigações da rotina. Então, quer queira, quer não, as crianças, elas criam uma expectativa natural, normal dentro desse momento de férias. E eu acho importante alinhar as expectativas com a criança no sentido de que o que vai ser feito durante essas férias, vai viajar ou não, vocês vão ficar em casa, vai ter alguns passeios, né? Quais são os passeios viáveis possíveis, com quem essa criança vai ficar. Às vezes essa criança pode ficar com os avós, ou com uma babá, ou outra pessoa, e um outro tipo de suporte que dê para esses pais e para essa criança. Então, acho que alinhar essas expectativas está mais relacionado em conversar com a criança, explanar o que vai acontecer nessas férias. Agora, é importante também dizer, né, que nessa questão dessa expectativa, e algumas crianças, vou falar aí agora dentro da perspectiva da psicologia mesmo em si. Algumas crianças, elas ficam tão ansiosas nessa expectativa de férias, que elas começam a apresentar também alguns quadros ansiosos, né, de uma viagem especial, de algo que vai ser muito especial. Então a gente também tem que entender a fase do desenvolvimento dessa criança. É uma criança de 3, 4 anos, ela não vai ter uma noção temporal. Olha, no próximo mês a gente vai fazer uma viagem. Então, às vezes, um próximo mês para essa criança é daqui a uma semana. Então, ela fica naquela ansiedade. Então, alinhar também com relação à expectativa da idade é importante para a gente também não criar uma mega expectativa e gerar uma ansiedade exacerbada nessa criança, que já não é funcional, já não é saudável. Os desafios são vários, né? E expectativa, ou adequar a expectativa, conversa muito com o planejamento, com programar. Como você mesmo falou, a rotina muda, agora a escola não está lá para exercer esse papel, nas férias vão ser os pais, os tios, avós, às vezes outros profissionais que vão ficar com essa responsabilidade de cuidar. E um dos focos que a gente quer conversar aqui é a segurança, nessa mudança de rotina. Então eu queria saber, Cristiano, quais são os principais acidentes aos quais as crianças estão sujeitas em casa, nesse novo ambiente, né? E como que a gente pode fazer para evitar isso? Então, ainda com a questão das expectativas, é um dado interessante que na endocrinologia nós temos estudos demonstrando o pico de algumas doenças autoimunes, né, que já estavam ali latentes, e que podem aumentar nesses períodos de grande expectativa da criança, né, mexendo ali com a imunidade, com o imunológico. É interessante ver o poder, né, dessas emoções até nas características físicas. É muito importante essa questão dos acidentes, porque a criança, mais tempo em casa, se não tem muito bem planejado o que vai ser feito com aquele tempo, né, em que passa a se ter ali, e principalmente quem vão ser os responsáveis por estar tutorando aquela criança, né? Quem vai ser o tutor, quem vai ser aquela pessoa que vai estar fazendo esse cuidado com a criança, e aí essa pessoa está habituada com aquele ambiente, conhecer os riscos daquele ambiente, a gente tem um alto índice de risco de acidentes que vem aí desde quedas, queimaduras, ingestão de substâncias tóxicas, né? Seja produtos de limpeza, medicamentos, onde que esses medicamentos vão estar acessíveis. Muitas vezes o próprio cuidador é quem traz um medicamento novo, uma substância nova ali para aquele ambiente daquela casa. Então, é importante que os pais tenham na cabeça, a gente tenta cada vez mais despatologizar, né? A gente tenta também que a vida não vire um excesso de cuidados e protocolos, a gente já tem isso tanto no trabalho e na escola, então a gente não quer tornar isso de forma patológica. Mas é necessário que tenha um certo planejamento. E esse planejamento não é uma planilha de Excel, não é um programa, não é um aplicativo. É uma conversa, são combinados ali que tem entre os pais, entre os familiares, os pais não se sentirem frustrados também quando não conseguirem criar esse ambiente e a criança tiver que ir, né, em algum momento tiver que ter um cuidador novo ou uma colônia de férias, mas aí dentro desse tema da prevenção de acidentes, procurar saber sobre aquela empresa, sobre aquele profissional, se for o caso de estar numa colônia de férias, né?
ou contratar um profissional novo, quem é a empresa, quem é o profissional, se usa algum medicamento, né? Se aquele medicamento pode trazer alguma sonolência, orientar aquela pessoa que deixa a bolsa num lugar inacessível à criança, orientar que aquela casa já tem uma rotina de cuidados na hora que for trabalhar com fogão, com substâncias inflamáveis. Então são conversas, né, que é importante até o podcast aqui para lembrar as famílias que eles têm que se atentar a isso, conversar com esses profissionais ou com uma eventual empresa, escola, onde a criança vai ficar numa colônia de férias. Tô vendo que a Carol tá acompanhando entusiasmada aqui. Acho que ela tá compartilhando muitas opiniões. Você quer compartilhar, Caroline? Doutor Cristiano falando e eu só remontando meu filho, pensando quanto que o meu filho é uma criança muito motora. Então, ele ainda tá naquela fase sensorial de pegar em tudo, colocar o dedo em tudo. E ele falando, doutor Cristiano, falando de todas as questões, remédio. E ele descreveu literalmente o meu filho, né, dentro dessa fase. Hoje mesmo de manhã ele tava com 2 vidros de vitamina. E eu levei do nada, ele pegou, alcançou o vidro, poderia ser um remédio, né? O vidro de vitamina. Alcançou e ficou com. Eu falei, o que é isso, filho? E quando eu vi, eram 2 vidros de vitamina. Mas eu vejo muito dentro desses acidentes, assim, eu nunca atendi, claro, né? Minha atuação não é o meu foco, né? Meu foco de trabalho. Mas vou falar dentro da minha experiência de maternagem. Meu filho, eu tive que tomar algumas medidas, e eu acho que é interessante essas medidas de proteção do ambiente, porque muitas vezes a gente não dá para contar com a maturidade da criança, né? Do tipo, não pode botar o dedo na tomada. Meu filho, ele agora que ele tá um pouco mais tranquilo nesse quesito, mas ele por muito tempo, ele tinha uma curiosidade de colocar um dedo na tomada, e isso me gerava uma angústia muito grande, porque ele arrancava o protetor de tomada, e eu tive que procurar, buscar, pesquisar outro protetor que fosse mais seguro, e assim eu fiz, né? Mantenho a casa mais segura possível. Mas muitas vezes aqueles cuidadores que estão com a criança, que não são os cuidadores principais, como os pais, que ficam mais no dia a dia, conhecem melhor o seu filho, eles devem ser orientados dentro às vezes, dessa curiosidade da criança. Então, muitas vezes, Benício, quando ele estava aos cuidados de outra pessoa, sempre alertava. Olha, Benício tem que prestar atenção, porque Benício ele tem uma mania de colocar algumas coisas na tomada, querer colocar o dedinho na tomada. Então isso precisa também, né, ser compartilhado, porque de alguma maneira, às vezes a gente acha que não vai acontecer, mas as coisas acontecem. Engasgos, uma coisa que eu tenho muito medo também. Engasgo é algo que eu salvo todos os vídeos que tem como manobras, eu, né, treino todo mundo porque eu tenho medo também. Então a gente precisa também comunicar para esses cuidadores que estão com os nossos filhos, que a gente conhece, né? Então a gente conhece muito bem quais são as curiosidades. Aqui tem piscina também, na minha casa tem piscina, então a gente já deixa protegida com tela, porque também, às vezes ele vai na beira, quer pegar água, a gente precisa ter essa atenção. São detalhes que, se passar batida, um acidente é questão de segundos, né, que acontece e a gente nem sabe, às vezes a gente nem processou como foi que isso aconteceu. Essa parte do design de ambientes é chave, né, assim, uma criança pequena, como você está dando exemplo do seu filho, mesmo que a gente comunique com ela, não tem esse discernimento, essa capacidade de controlar os próprios impulsos. De fato, a responsabilidade está mais com a gente, mas vão ter crianças maiores também, e às vezes até pré-adolescentes. Como que é a comunicação com eles para ajudar a entender que o ambiente de casa não é um ambiente sem regras, já que a rotina, às vezes, na escola é bem estruturada? Como que a gente comunica e garante esse alinhamento de que tem regras para serem seguidas também nesse ambiente das férias? O adolescente é uma fase, né? A adolescência é uma fase que é um grande desafio, né? Assim, em vários paradigmas. É um hiato em que até as profissões da saúde se prepararam um pouco, vamos dizer assim. A pedagogia tem um estudo muito grande, né? Em adolescente, é uma fase fundamental da vida. Eu acho até que a pedagogia se preparou mais do que os profissionais de saúde. Nas especialidades médicas, então, né, a ebiatria, eles nem gostam que se use mais esse termo, né, porque remete aí a uma questão mitológica, não é muito descritiva, eles chamam de saúde do adolescente, seria medicina do adolescente ou saúde do adolescente. É uma área até surpreendentemente nova dentro da pediatria. Existia um degrau muito grande, né? Um abismo ali da pediatria para a clínica de adultos e sem muito aquela cultura do adulto jovem procurar um clínico, né? Isso já é naturalmente para o geriatra, já é natural na puericultura, que é o cuidado com a criança pequena, mas o adolescente e o adulto jovem ali
que a gente chama na faixa de 18 a 25, 28 anos, eles ficavam meio perdidos das profissões da saúde, né? Da psicologia, da enfermagem, da terapia ocupacional. E aí é um grande desafio mesmo essa linguagem para o adolescente, hoje mais ainda com a questão das redes sociais, dos games, do tempo de tela, dos computadores. E aí, até entender essa linguagem do adolescente, eu trabalho muito com adolescente, até em situações de doença crônica, obesidade, diabetes, a clínica dos adolescentes com sua sexualidade, transgeneridade, homossexualidade, né? Que são questões da adolescência, não são doenças. São questões da adolescência que precisa se trabalhar com um profissional de saúde. Não tem um segredo, né? Não tem um atalho, é muito diálogo, é não deixar questões enrustidas, não deixar tabus sem se conversar, porque nesse período das férias, os adolescentes se expõem também a mais riscos, né? De experimentações, de maior exposição a esse tempo de tela mesmo. E uma dica que eu sempre dou para os pais, além da questão do diálogo também, o adolescente, até mais do que a própria criança, ele tem que ter uma questão para fazer com o tempo educativa, uma coisa que cria engajamento para ele, fora ali das redes sociais. E aí a gente tem a atividade física, eles têm um apelo muito grande, né, às mudanças do corpo, então a atividade física é fundamental. Se possível, que seja uma atividade coletiva, em que aí ele vai ter que trabalhar disciplina, ele vai ter que trabalhar comunicação, trabalho em equipe, empatia, ou uma atividade física que trabalhe com ele uma maior concentração, uma luta, uma arte marcial. Atividades ocupacionais como música são fundamentais também para preencher esse tempo do adolescente. Eles têm um apelo muito grande, né? Ao violão, à música, a bandas, que o pai tente, durante alguma parte do tempo, o adolescente não precisa daquela presença tão grande quanto a criança pequena, mesmo nas férias, mas que o pai tente entrar um pouquinho no mundo dele, fazer um passeio com ele, sair em um ambiente que ele gosta de sair, ir ao clube, ao parque, a uma livraria, tentar introduzir um novo ambiente ali para ele também. E tentar, mesmo no período de férias, o adolescente não pode ficar sozinho, assim. Adolescente tem uma vida em grupo. Então, tentar criar um grupo, né, de amigos ali confiáveis, ou do bairro, ou da família, ou da escola, e ter reencontros periódicos desse grupo, até um pouco fora da escola ali. É uma dica também para que durante as férias aproveite para se criar esses grupos em ambientes saudáveis. Esse diálogo, Cristiano, ele não começa nas férias, né? Talvez, como a Caroline frisou, a gente tenha essa oportunidade de intensificar ou de resgatar o que a rotina não traz, mas ele vem do ano todo. E outra coisa que você falou e que é presente da nossa conversa aqui hoje é que a diversão, segurança, entretenimento, eles caminham de mãos dadas, né? Você até frisou que, às vezes, essa diversão programada pode ser uma forma de manter o adolescente seguro. E aí eu queria aproveitar esse gancho para falar se, às vezes, esse foco da nossa sociedade, que hoje talvez seja uma ênfase maior até na segurança, né? A gente tratou disso no episódio do cuidado com o idoso, como que a ênfase na segurança, a gente não pode roubar um pouquinho da autonomia do idoso. Isso pode acontecer também com as crianças, assim, nesse período de férias, às vezes, pode existir o risco da superproteção, Caroline? Pode sim. Isso pode acontecer não só nas férias, mas também no período escolar, né? Isso está muito mais relacionado às características parentais. Ou seja, às vezes essa insegurança desses pais, diante de alguns momentos em que essa criança ela explora o ambiente, é uma criança que ela é mais desbravadora, ou é uma criança pequena que ainda não tem uma noção corporal de força, de altura, desses limites que podem colocá-lo em risco. Então isso pode acontecer sim, e esse olhar a gente tem que ver muito mais, não só no período das férias, mas mais no conjunto, durante o desenvolvimento dessa criança, durante os anos, meses dessa criança. Como é que você estabelece os limites de segurança no seu filho? Colocando medo na criança? Ensinando o perigo de determinados movimentos? Então a gente precisa entender que dentro dessa linha, não é só nas férias. Mas as férias, o que acontece? A criança está mais solta. Então, como a gente estava até conversando, ela está, às vezes, num cuidado de terceiros, de outras pessoas que não são os pais. E esses terceiros, muitas vezes, também não sabem estabelecer esses limites de segurança. Às vezes, por não ter experiência, ou às vezes, por não conhecer muito bem a criança. Às vezes, por não achar que pode acontecer, porque a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa, mas às vezes acontece mesmo. Então, qual é a linha que a gente precisa ter atenção? Sim,
esses pais, a todo momento, é um pai que fala, não pode, desce, é muito perigoso, não, você vai se machucar, vai cair, nossa, aí cai, a criança cai, eu disse pra vocês porque você não me escuta. E isso vai gerando cada vez mais na criança uma insegurança. As crianças, elas são motoras, elas necessitam dessa expansão para o seu desenvolvimento motor, cognitivo, emocional. Então, se essa criança ela não pode expandir, claro que é estabelecendo os limites, né? Não tô falando de você pegar uma criança de 3 anos e colocar no parquinho no brinquedo de uma criança de 6, 7 anos. Não estou falando nisso, a gente precisa sim, claro, essa segurança para a criança. Mas nós precisamos sempre ter atenção se que é no máximo que vai acontecer. Eu acho que é uma pergunta que todo pai pode se fazer, o máximo que vai acontecer. Vai cair da bicicleta, vai dar uma raladinha ou vai colocar em risco mesmo? Essa criança está no meio de uma pista que passam carros. Então a gente precisa ter muita atenção, porque isso está muito relacionado aos pensamentos catastróficos que os pais têm. E o pai e a mamãe já têm naturalmente, como uma maneira instintiva, né? Como a gente quer manter os nossos filhos seguros, então a gente sempre está mapeando dentro do ambiente quais são, né? Como que a gente vai manter essa criança segura? Então, naturalmente, a gente já vai ter instintivamente algo que tende a ter um instinto mais de proteção. Mas a gente precisa racionalizar se isso está sendo proporcional ou se isso está tolhindo a criança, tolhindo essa criança. Ela não está tendo a possibilidade de expandir o seu corpo, que é importante para o seu desenvolvimento. Legal você ter falado isso, né? Eu tenho certeza que os cuidadores que estão ouvindo a gente, pai, mãe, que for, né? Alguém que é responsável por uma criança, estão se identificando com esse desafio, né? De acertar o tom. E essa pergunta talvez seja uma dica boa. Qual é o pior cenário possível, né? Será que não é um medo bem fantasioso, tem algo de concreto aqui em risco? E a gente já está até encaminhando para o final desse bloco, e aí eu queria aproveitar para a gente tentando acertar esse limite. Eu ainda queria ouvir você sobre a maneira de responder quando, dado um limite, esse limite é transgredido. Pode ser por uma criança muito pequena que ainda não tem domínio, autocontrole dos impulsos, ou nem compreende bem as regras. Pode ser dessa tendência mais motora, como a Carolina citou da criança. Pode ser desse comportamento inerente ao adolescente que o Cristiano citou, de explorar, às vezes de questionar um pouquinho a autoridade. Como que a gente faz para preservar a criança, para, não vou dizer repreender, como que a gente faz para orientar e corrigir frente a esse comportamento transgredindo o limite estabelecido, Cristiano? Mas aí é a pergunta da pedra filosofal, né? Muitas vezes, né, tem até o livro do José Carlos Martins, que é um pediatra, foi reitor da Unicamp, diretor, chama Criança Terceirizada. Acredito que talvez em algum podcast vocês já tenham trabalhado com ele aqui, porque é muito interessante, né? Porque esse castigo, né, essa correção, esse momento educativo que pode ser, né, uma correção, é mais uma das características milenares que nós perdemos e para um certo desequilíbrio da sociedade atual, né? Então, muitos de nós lembram até com certo saudosismo, né, como que nossos pais, nossos avós, principalmente, corrigiam quando tinham que chamar a atenção. Então, nós avançamos em muita coisa, como a compreensão da falta de vantagens do castigo físico, da palmada, da chinelada. Nenhum estudo, nada demonstra nenhuma vantagem desses métodos de comunicação violenta, de mudar o tom de voz. Nenhum nenhum estudo demonstra que teria alguma vantagem disso, traz inseguranças, que a Carolina vai poder até explicar para a gente melhor, né? Mas uma vez transgredido esses limites, né, a gente voltando um pouquinho para essa questão aí dos rituais de família, muitas vezes essa correção se dava no exemplo carinhoso, no momento carinhoso, no momento educativo de mostrar, olha, tudo bem, você estava tentando descobrir aqui uma coisa nova, que teve essa consequência, mas olha o outro lado aqui, como que a gente poderia ter feito junto, e aí faz junto, faz para demonstrar, né? Demonstra ali bons exemplos. É sempre bom, coletivo, né? Tenta trocar experiência com outra família, como que aquilo aconteceu, para dar esse exemplo positivo. A partir daquilo ali, construir alguma coisa nova, né? E usar o exemplo como um momento ali de aprendizado mesmo. Então, até um objeto que se quebrou, né? Vamos pensar junto aqui como que a gente poderia ter brincado com esse objeto, como que a gente pode reconstruir, vamos fazer uma colagem.
vamos um dia sair, comprar um outro igual, comprar um outro que não possa, vamos fazer de alguma forma que ele não caia de novo, isso aqui estava errado. Ah, mas se brincar com fogão é errado, mas então vamos cozinhar alguma coisa aqui juntos em que a gente pode fazer sem se expor à água quente, a fogo, e aí já puxa uma brincadeira de cozinha, ou cozinhar um prato real, mesmo que seja adaptado ao cognitivo, ao momento ali de aprendizado daquela criança. Então, essa experiência que a gente puxa ali dos avós, dos tios mais antigos da correção positiva, acho que pode ser usada aqui também, puxando até um pouquinho aí que eu coloquei o exemplo da culinária, que é outra preocupação que a gente tem nas férias, né? O que nós vamos fazer com o cardápio das crianças? É muito comum na endocrinologia a gente ter uma preocupação com o tanto que essa criança vai ganhar de peso, como que vai ficar essa alimentação. Então, já coloca junto no nosso cronograma de férias aí uma conversa sobre a alimentação também. E até alimentação, música, exemplos, passeios, são formas de corrigir também. Até as compras, né? São formas de corrigir. Vamos comprar de novo o que a gente perdeu, a gente precisava mesmo daquilo, a gente vai criar, vamos comprar uma forma de proteger nisso aqui. É um dos exemplos que a gente dá. Lembrando, né, que o doutor Cristiano falou, assim, é um psicólogo. Eu não tô achando que ele não é endócrino, não. ele é praticamente um psicólogo. Ele desdobrou muito bem sobre esse assunto, né, de questão da correção, de como a gente pode educar. E é importante a gente ter em mente também que da curiosidade do impulso da criança, a criança simplesmente faz. Ela não pensa. Por isso que às vezes a gente pergunta, filho, por que você fez isso? Ela não vai saber responder. Ou filha, por que você fez isso? Não vai saber responder, porque muitas vezes a criança ela é movida pelo impulso mesmo. E crianças maiores, eu gosto muito de usar ferramentas de resolução de problemas. Então, pensar com essa criança um pouco maior, ela já vai ter uma capacidade de busca de soluções. Então, como que a gente vai resolver isso? Como é que a gente pode fazer numa próxima vez que isso não aconteça novamente? Então, a criança ela já vai ter, a partir dos 6 anos em diante, uma capacidade cognitiva, né, uma capacidade de pensamento de buscar saídas, né? Que uma criança, por exemplo, o meu filho de 2 anos, ele não vai ter. Não adianta eu perguntar, ô filho, o que é que você pode fazer numa próxima vez para você não colocar o dedo na tomada? Ele não vai, né? Então, alinhar essas expectativas ajuda muito aos pais não serem impulsivos no momento de correção, que às vezes os pais, eles vão, batem, gritam, são rudes com a criança, mas não percebem que é um cérebro que ainda está em desenvolvimento. É um cérebro completamente imaturo. É um erro muito comum de esperar demais deles, né, Caroline? E o que vocês dois falaram, assim, tem muita ressonância comigo, a gente entender que às vezes essas transgressões, né, esses limites, esses erros, são frequentemente oportunidades de ensino, né, de mostrar para a criança, então pode ser uma oportunidade bacana de construir isso. E outra coisa que faz muito sentido para mim, que bate com o que vocês falaram e com algumas coisas que eu gosto de ler, é que essa correção ela tem que estar relacionada ao problema, que é o que você falou, né, Carolina? Se a criança deixou cair e fez uma bagunça com a comida no prato, você deixar ela num canto 10 minutos, né? Qual que é a relação? Isso não faz sentido nenhum para ela, né? Agora, como que a gente vai limpar? Ou me ajude aqui a limpar? Aí não, mas faz todo sentido. Bom, e aí para a gente já iniciar a segunda metade dessa nossa conversa, eu queria falar algo que pode ser um desafio, especialmente para os pais, para os cuidadores que estão no home office e não vão conseguir parar suas atividades para ficar por conta das crianças. Acho que a realidade é a maior parte das pessoas. Como que a gente vai manter essas crianças ocupadas, interessadas, entretidas e conciliar isso com a nossa rotina? Essa acho que é outra pedra filosofal aí, Caroline. Quer tentar? Esse é um desafio muito grande que os pais sentiram na pele, principalmente no período de pandemia, que foi algo muito novo. Durante muito tempo, os pais mudaram o formato, né, de trabalho, foram muitos adultos para o home office, com crianças que também assistiam suas aulas no online, ainda tem esse detalhe. Então, os pais tinham que dar o suporte dessas crianças no online, também dar conta do trabalho, né, das suas responsabilidades laborais dentro de casa. Então, de fato, é muito complexo e não tem um único caminho. Tudo isso vai depender dessa estrutura familiar dessa criança, da rede de apoio que ela tem, dos recursos que ela tem, da idade dessa criança. Porque se for uma criança muito pequenininha, ela vai ter muita dificuldade de compreender que esse tempo é um tempo de trabalho dos pais. Então ela vai precisar de rede de apoio. Não tem como eu esperar uma criança de 3 anos que ela compreenda e ela seja
compreensiva de dizer assim, minha mamãe está trabalhando, meu papai está trabalhando, então eu não vou interromper. Então, de fato, aí nesse caso a gente vai procurar planos B, C, D, dentro dessas possibilidades. E a depender também das suas atividades, né? Então, tem algumas pessoas que conseguem colocar a criança do lado e propor algumas atividades como pintar, montar, ou ajudar dentro do processo de cozinha. Algumas crianças ficam, mas tem outras crianças que não ficam. Eu vou dar até o exemplo do meu filho. Meu filho não é uma criança que eu não consigo imaginar, cogitar a possibilidade de fazer um home office, assim, de atender ou, né? Impossível. Então, é uma criança que, ele, por ser pequena, precisa de um cuidador, né? Ela precisa de um. Até porque dentro da minha atividade também eu preciso estar num ambiente sozinha. Então, depende muito dessa atividade, depende muito da criança. Mas se for crianças maiores, que eu acho que facilita nesse aspecto, porque crianças maiores já vão ter uma compreensão, uma criança aí a partir dos 6 anos e 7 anos já vai ter uma compreensão maior, mas lembrando que essa criança ainda precisa de supervisão, porque imagine que você não vai simplesmente se trancar numa sala e vai deixar o seu filho sozinho e vai dizer assim, agora eu vou trabalhar, e você vai se virar e ficar sozinho. A gente estava até falando sobre a questão dos acidentes que podem acontecer. Criança tem uma mente, assim, uma imaginação fértil para criar situações de risco mesmo, assim, de curiosidade. Nesses momentos de home office, a gente precisa acho que o ponto principal, depender da sua atividade, se você consegue colocar a sua criança do lado, propor alguns desafios, pintar, desenhar, montar, massinha, que é um recurso muito bom, né, para distrair a criança. Mas se você precisa de um espaço, né, ficar sozinho como eu, no caso, que eu preciso atender, não tem como. Eu vou precisar de uma rede de apoio. Seja alguém na minha família, seja alguém, né, que seja um colaborador que me ajude, seja meu braço direito e esquerdo para cuidar do meu filho. Mas a gente precisa olhar dentro desses contextos mesmo. E eu queria resgatar o que a gente conversou um pouquinho no começo do nosso papo, mas tem um gancho bom com essa presença em casa e essa necessidade, às vezes, de manter as crianças entretidas enquanto os cuidadores trabalham, né? Que é o uso das telas pelas crianças e pelos adolescentes. A gente sabe que eles já estão presentes na rotina de algumas crianças e no período de férias, claro que isso tende a se acentuar. O celular da mãe, o tablet do pai, plataforma de streaming, desenho animado, videogame, né? E aí eu queria saber de vocês, as telas elas são vilãs e existe como usar de maneira segura e com equilíbrio, especialmente nesse período? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente pode usar esse recurso, a tecnologia a nosso favor. Contudo, a gente precisa também ter a consciência que é um mini computador nas mãos dessa criança. Então, no nosso tempo não existia isso, né? O máximo que a gente tinha acesso era aquele jogo da cobrinha no celular. Então, era o acesso que a gente tinha. A gente não tinha como pesquisar nada no celular, a gente não tinha acesso a conteúdos inapropriados para a idade, mas as crianças têm. Então, hoje nós temos aplicativos, inclusive ferramentas de bloqueio de celular, que a gente pode bloquear o celular, internet da criança, se ela tiver recurso de tablet, né, seja o que for, qualquer recurso eletrônico. Tablet, celular. Nós temos também a possibilidade, até esses streamings de filmes, também tem a possibilidade de bloqueio. Então, você também só disponibilizar aquilo que você quer que o seu filho tenha acesso. Apesar de ter esses recursos de segurança, nós não podemos confiar 100%, digamos assim. Entregar o eletrônico para a criança e deixar sem supervisão. Então, precisa de muita supervisão. No período de férias, que é onde as crianças fazem maior uso desses eletrônicos, acredito que sim, pode se exceder um pouquinho, mas os pais precisam ter sabedoria de em que momentos oferecer esses recursos. Principalmente naqueles momentos que, sabe quando não tem muita saída? Então, muitas vezes é muito necessário, a depender da realidade daquela mãe e daquele pai. Eu vou falar principalmente da mãe, porque muitas mães se sobrecarregam dentro das suas atividades dentro de casa, atividades do trabalho, com filhos, de uma forma geral. Então, pensar que momento é crucial o uso de telas. Quando eu preciso de uma atenção maior em algo, em alguma atividade. Então, o último caso é o recurso. Então, você precisa ter esse discernimento, essa sabedoria, em que momento usar. Porque o que acontece é que os pais eles utilizam esse recurso de uma maneira tão desenfreada, vão para os restaurantes, empurram tela na criança. Vão para uma sala, né, de um atendimento médico, empurra a tela na criança. Vão para qualquer lugar, vai colocar a tela na criança. Então você percebe que não é um uso inteligente desses recursos. Mas fazendo boas escolhas, eu sou super a favor. Principalmente naqueles conteúdos que ensinam algo. Tem vários desenhos que traz conteúdo que ensina geografia,
geografia, ensina sobre os animais, ensina sobre habilidades socioemocionais, como viver em grupo de uma maneira respeitosa. Então, nós temos hoje muitos desenhos com um modelo educativo que ajuda bastante na hora que a gente vai precisar recorrer a esses eletrônicos. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao fim, né? Eu tinha muito mais pergunta para fazer, o assunto está super interessante, mas eu não vou desperdiçar a presença de vocês, não. Quero pedir sugestões, que vocês já anteciparam algumas, de leituras, de filmes, documentários ou conteúdo em geral, que possam ajudar os pais, as mães, os cuidadores nesse momento muito gostoso, mas de muitos desafios. Quer começar, Caroline? Olha só, eu não conheço nenhum conteúdo sobre férias, mas eu conheço conteúdo sobre desenvolvimento infantil que pode ajudar, né? Ajudar a alinhar essas expectativas com relação às crianças. Tem 2 livros que eu sempre indico, que é do Daniel Siegel, que é O Cérebro da Criança e O Cérebro do Adolescente, também, que tem o viés adolescente. É um livro com uma linguagem fácil, acessível, e fala bem sobre a criança, sobre o que a gente deve esperar dentro das suas fases. Eu acho que se a gente se aprofundar, não é virar um especialista, né? Não é virar um especialista em desenvolvimento infantil, mas se a gente souber o básico mesmo do que a gente pode esperar dentro das fases dessas crianças, isso vai fazer com que a gente também conduza de uma maneira mais assertiva e mais leve esse processo, seja de férias ou um processo até no dia a dia, na correria do dia a dia, que também é desafiador, porque a correria do dia a dia também, a gente perde o nosso cabelo, né? O nosso juízo aperta também nesses períodos. Então, acho que as minhas dicas são esses 2 livros que eu gosto muito e que eu acho que vocês vão gostar também. Eu adoro eles, sou suspeito. Inclusive, o Disciplina Sem Drama eu acho ótimo também. É verdade, é muito bom. Eu conheço também, eu tenho também. Lógico que tem uma gama muito ampla, né, de sugestões aí, então eu vou focar em uma, que é esse pediatra da Unicamp. Eu gosto dos livros dele, porque são voltados para a família. É o Dr. José Martins Filho, tem esse livro, A Criança Terceirizada, e é importante até para tentar chegar nesse equilíbrio, né, entre cuidadores, colônia de férias, babá, educador físico, sobre essa equipe de apoio que você pode ter, que tanto que pode deixar, como que lida com isso, o que eu tenho que observar nessas profissionais. Mas ele tem um outro livro que é Cuidado, Afeto e Limites. É tudo que a gente está falando aqui, voltado aí para os pais, com estudos científicos, com experiências. Ele é neonatologista, tem alguns ali sobre nascimento, sobre primeira infância, mas deixar essa dica, tá? Que é um pediatra que eu gosto muito da linguagem dele, voltada aí para os pais, para os profissionais também, José Martins Filho. As 2 estão anotadas aqui já. Vou aproveitar a oportunidade e fazer minhas próprias recomendações. Uma positiva de um legal, um podcast que chama Imagina Só, é um podcast de contação de histórias para crianças pequenas. Então ele já tem uma curadoria do conteúdo ser legal, as histórias são envolventes, assim, e ele me salvou a vida voltando de viagem quando eu peguei engarrafamento, que meu filho, coitado, começou a ficar sem paciência, a gente começou a pôr as historinhas e virou uma diversão o engarrafamento. Então, Imagina Só, fica essa dica de podcast. E um outro de livro mesmo, aí tem a ver com um tema que eu estou me preocupado, que vocês viram pelo podcast, é A Fábrica de Cretinos Digitais. Então é sobre o impacto das redes e das telas, de um autor francês, não me arriscar a pronunciar o nome dele aqui não, mas é fácil de achar se vocês googlarem. Tem podcast também e tem vídeos no YouTube que você pode colocar só o áudio para criança, que o nome é Fafá Conta. E a Fafá conta histórias infantis. Então salva também muitos momentos, que ela vai contando historinhas mesmo, né, que a gente compra aí, história normal, literaturas, e ela vai contando. Então é interessante também, que a gente salva, né, nesses momentos que a criança ela precisa de alguns recursos para conseguir ficar naquele ambiente, ou pegar uma longa estrada, como foi no caso do seu filho. Caroline, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de participar do nosso podcast, tanto quanto eu gostei de conversar com vocês. Muito obrigado aqui do Pode Isso, Doutor.
Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Queria deixar só essa consideração final aí como médico, como pediatra, que atua ali no Complexo de Urgência João Paulo II, João 23, que não é mito, realmente nas férias aumenta muito o número de acidentes, crianças com fraturas, queda, queimadura, intoxicação, até acidentes peçonhentos. A criança começa a mexer no quintal, começa a mexer nas caixas, e aí tem acidente com escorpião, com aranha, até as crianças vão para a colônia de férias, para a roça, e aí tem até acidente ofídico. Aumenta mesmo. Por causa disso, nós não vamos ter medo das férias, é um momento mágico. Vamos alinhar as expectativas com as crianças para o momento mágico, não gerar ansiedade, com transparência, fala o que vai acontecer. Queria deixar um recado final aí, né, que a gente está numa sociedade muito materialista, consumista, e querendo ou não, muitas famílias querem deixar como sinal de status, né, que nas férias vai programar uma mega viagem, um cruzeiro e vai para um resort all inclusive, e a criança não precisa disso, né? A gente vê muitas vezes que a criança precisa da presença dos pais, precisa de brincar, precisa de correr, precisa de ter atividade física, precisa ter atividade lúdica, pegar na tinta, pegar no pincel. Então dentro de casa dá para fazer muita coisa interessante, dá para fazer muito passeio legal em parque, tem os clubes, tudo bem, mas a gente tem muitos parques, a gente andando em BH, eu corro, pedalo, outro dia passando aqui na Avenida Silviano Brandão, 2 parques que eu não conhecia, parques da cidade ali aqui perto, aqui dentro, fácil, fui visitar meu irmão ali no bairro Concórdia, tem um parque lá, uma delícia, então assim, vamos descobrir esses espaços em que tem brinquedo ali para a criança brincar, correr, andar de bicicleta. É importante ter todo dia, da mesma forma como a gente tira uma hora para algumas atividades, ter também esse tempinho que a gente tira para essas novas atividades. As férias são um período dessas descobertas também, com diálogo, com segurança, a gente consegue aproveitar bastante esse momento para deixar a família mais unida, mais forte e ter muito aprendizado também. Queria agradecer também pelo convite. Maravilhoso, acho que foi um bate-papo tão leve, tão tranquilo, né, com muita fluidez. Então a ideia é de fato tirar um peso das costas dos pais que às vezes ficam perdidos no momento de férias, alguns ficam até reclamando porque a criança ficou de férias com medo de como é que vai ser, com medo de como é que vai dar conta de muitos afazeres, mas se a gente levar de uma maneira mais tranquila, leve, entendendo, né, como o doutor Cristiano falou, que o que a criança precisa é mais qualidade de contato, ao invés de investimentos altíssimos de viagens ou materiais, brinquedos caríssimos, a criança, ela se vincula e ela se desenvolve com contato com esses pais. E são ações, atividades simples do dia a dia que você pode ter, de você brincar com seu filho, de você ter um momento com a natureza, de ir para um parque, como o doutor Cristiano falou, de escutar, ter uma escuta com os adolescentes, você fazer programas juntos com esse adolescente, a partir dos interesses desse adolescente, que muitas vezes os pais querem fazer programas do interesse dele, levar os adolescentes, e a gente tem que ir para um viés diferente, mas as férias pode ser um momento muito maravilhoso, delicioso, de ter mais contato com os nossos filhos, a gente propiciar memórias, vínculos. Então, espero que a gente tenha transmitido essa mensagem para vocês. E mais uma vez, obrigado, viu, Ricardo? E doutor Cristiano também. Eu que agradeço vocês dois, o papo realmente foi excelente. E você, ouvinte, que gostou da nossa conversa aqui, não deixe de conferir o portal Viver Bem. Lá a gente tem uma série de conteúdos sobre cuidados com as crianças e inclusive dicas para que a família aproveite esse momento de férias, como o Carolina acabou de mencionar. Acesse viverbem.unimedbh.com.br e confira. O link também está na descrição do episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremoto.